Opa. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus abençoado, glórias ao Rei, eterno e todo-poderoso, aleluia, louvado seja Deus. Como é que vocês estão, queridos? Que a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa, a Shalom plena, que a paz plena de Jesus esteja conosco, que esteja com você nesta manhã de segunda-feira, 28 de abril, louvado seja Jesus. Há 35 anos atrás, a minha filha, minha primogênita, estava nascendo. Oh, glória a Jesus, dia de alegria para minha vida. Como é que vocês estão? Que essa paz bendita do Senhor esteja na sua vida, né, Ritinha? Paz do Senhor. Os nossos queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste, São Paulo, estamos aqui para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque nós vamos meditar uma palavra hoje. Sempre o Senhor nos dá uma palavra de glória, uma palavra maravilhosa para os nossos corações, para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar, se for preciso, porque o Senhor cuida de nós. E mediante a palavra, do ouvir a palavra vem a fé, do ouvir a palavra vem o entendimento de quem Deus é. E aí, a partir daí que nós somos, como diz o apóstolo São Paulo, nós somos lavados na palavra, pela palavra, e depois nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então é um processo. Então fique conosco para que você venha receber a bênção completa de Jesus, a palavra que lava e o Espírito Santo que sela para o dia da redenção. Aleluia! Você está preparado para esse dia? Porque a Bíblia diz que o Senhor vem somente para aqueles que o esperam. É necessário esperar, é necessário desejar a volta de Jesus para que ele venha nas nossas vidas no tempo oportuno. Aleluia! E ele vem vindo aí. Dá para nós ouvirmos os sinais, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos orar para começar a nossa programação debaixo da proteção de Deus, né? Porque sem ele nós nada podemos fazer. Necessitamos dele aqui conosco, da presença dele aqui, do Espírito Santo, para nos instruir, né? Para me inspirar, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça. Eu estou aqui por um motivo, irmãos. O Senhor tem uma palavra para o seu povo. O Senhor quer cuidar das suas ovelhas, né? Das que estão perto, das que estão longe. O Senhor quer consolar, quer cuidar, quer trazer para perto. Por isso que a palavra é anunciada neste lugar. Amém? Não olhe para o vaso, não. Em geral, os vasos, eles são terríveis. Mas a palavra é perfeita, a palavra é poderosa, a palavra tem poder. É ela que faz todas as coisas. A obra perfeita do Senhor é ela quem faz. Amém? Louvado seja Jesus. Então vamos orar primeiro, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez neste dia de hoje, que fez o Senhor Deus para que nós possamos nos alegrar nele e viver de acordo com a tua presença, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para nós mais uma vez, nos encha com a tua bênção, com a tua presença, com a tua graça, nos envolva, Senhor, com o teu amor. Derrama sobre nós, sobre mim e sobre a Ritinha aqui, a tua graça, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Venha nos capacitar mais uma vez para que possamos fazer o melhor para ti, em nome de Jesus. Que o nosso tempo aqui seja proveitoso, não seja um tempo que não tenha nada a ver, mas que venha ser de proveito para a tua obra, para o teu reino, para que a tua igreja avance, para que o inferno recue, porque tem poder na sua palavra. A sua palavra é fiel, ela é poderosa, é ela que faz tudo acontecer. Pelo poder da palavra, todas as coisas que não existiam veio à existência, e nós estamos aqui para proclamar essa palavra poderosa, para dizer que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Aleluia!
Para isso estamos aqui, para proclamar a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, a verdade que Jesus veio e que ele morreu e ressuscitou e que ele voltará. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, abençoa o teu povo, abençoa todos os ouvintes. Eu não sei quem me ouve, mas eu sei que o Senhor sabe quem são, o Senhor conhece cada um, sabe o endereço, sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. O Senhor sabe das necessidades do seu povo, sabe o que eles estão precisando. Então entra com providência agora, libera, Senhor, as bênçãos dos céus, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas, liberta, meu Deus, transforma, restaura, põe esse povo de pé, levanta os que estão fracos, meu Deus, cuida dos caídos, meu Pai, em nome de Jesus, cura os que estão enfermos, meu Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, que é o Deus que tudo pode fazer, nós somos dependentes da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, sem ti nós nada podemos, Senhor, reconhecemos isso e clamamos a tua presença, e clamamos, Senhor, a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas, trazendo salvação, cura, libertação, transformação para nós e para todos os que procuram, para todos os que creem, para todos os que te buscam. Pai, em nome de Jesus, abençoa os que estão perto, os que estão longe, abençoa, Senhor, a minha filha, especialmente pelo aniversário dela, abençoa todos os enfermos, que eles se recuperem bem, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, daqueles que estão internados, precisando de um medicamento. Às vezes estão nas filas, esperando, Senhor, uma cirurgia. Meu Deus, o Senhor pode pegar o que está por baixo, colocar por cima e fazer um milagre, Pai, em nome de Jesus. Enquanto é tempo para que essa pessoa se salve, não permita que ninguém vá embora desse plano, dessa terra, por causa de negligência, Deus, de autoridades, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Põe por terra, Pai, toda essa corrupção que voltou à tona no nosso país, roubando os velhinhos, roubando os pobres, as viúvas, aqueles que nada têm. Mas eu sei que tu és um Deus que está vendo tudo. O Senhor está vendo essa injustiça e nós clamamos para que ela cesse no nosso país, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, põe por terra essa potestade do mal que está no governo do Brasil, Pai, trazendo toda esta confusão, toda essa malignidade, toda esta corrupção, em nome de Jesus. Liberta os que estão cativos, liberta as nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos compreender aonde nós estamos, em que momento nós estamos. Estamos num momento difícil, no limiar da volta do teu filho, e nós precisamos estar preparados, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Rei eterno. É isso aí, né, meus irmãos? Os dias são maus, mas Deus é bom, né? O diabo não presta, mas Jesus é maravilhoso. Aleluia. E nós servimos ao Deus maravilhoso, de graça, de poder, de misericórdia, de unção. Aleluia. Oramos também pelo nosso presidente, né, que está lá, que precisa de milagre da parte do Senhor, para que tudo venha correr bem na sua recuperação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus nesta manhã. Se encontra no livro de segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Falar do assunto que eu amo, que é a volta de Jesus, escatologia, né? Que a gente fala. Eu amo essa parte. Então vamos meditar no que o Senhor quer falar conosco. Porque eu ia falar sobre, olha só, sobre a loucura de Deus. Estava fervendo essa palavra no meu coração desde a semana passada, retrasada, né? Que a semana passada nós não viemos. Aí, a loucura de Deus, a loucura de Deus, a loucura de Deus. Quando foi ontem à tarde, eu também tinha que ministrar na igreja, e o Senhor falou, não fala da minha loucura tá aí, para todo mundo ver os meus feitos, as minhas maravilhas, tudo que eu faço. Fala da loucura do meu povo, da minha igreja, que ela precisa se aprontar. Falei, Jesus Cristo, então vamos lá falar aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus. Então vamos lá. Parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Sai-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Bendito seja Deus por essa palavra, né, queridos? Forte para nós meditarmos nesta manhã. Aqui. Vocês sabem que Jesus é o campeão das parábolas, né? Por quê? Porque ele falava coisas sérias, coisas celestiais, com exemplos nossos, para que nós pudéssemos entender, para que o povo da sua época também pudesse entender o que ele estava falando. Então ele falava por meio de parábolas, né? Aí tem até um versículo que eu acho que está no livro de Isaías, que fala: abrirei a minha boca e falareis através de parábolas, profetizando, né, como é que seria a vinda do Messias. Porque não são todos que entendem, são aqueles, tem gente que não vai entender, como os fariseus da época, mas o povo entendia. E quando não entendia, os discípulos chegavam em Jesus e falavam para ele, né: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Fale para nós, né? Então, certa vez, ele já estava em Jerusalém para o seu sacrifício. Era a última viagem dele para Jerusalém, antes da Páscoa, na qual ele seria sacrificado. E ele começa a falar, dar um sermão para os discípulos, né? E aí eles estavam lá de frente para o templo, olhando para o templo, e os discípulos falam assim para ele: o senhor está vendo que grande, que suntuoso é este templo? E Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele começa a falar sobre o fim, e os discípulos perguntam: Senhor, como é que será o fim? Fale para nós. E ele começa a falar que surgirão guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos e tal, mas que era para eles ficarem sempre constantes na fé, e que quando essas coisas começassem a acontecer, Jesus fala assim: olhai para o alto e se alegrem, porque sabei que a vossa redenção está próxima. Aleluia! Uma coisa que eu não consigo, eu preciso aprender: olhar para o alto e me alegrar, porque eu sinto pavor, eu sinto medo, eu falo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Porque a gente sabe que não vai ser fácil. Não está sendo, né, queridos? Não está sendo. Então, e Jesus começa a falar que muitos virão, enganarão. Aí ele começa os sinais da sua vinda. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. E ele começa a falar um monte de coisa para os discípulos. Aí, ele vem e começa a falar as parábolas, para que os discípulos entendessem bem o que ia acontecer. E ele conta essa parábola aqui de um casamento, no capítulo 25 do livro de Mateus, que eu acabei de ler com os irmãos. Amados, o casamento judaico não é um casamento igual ao nosso, é bem diferente, né? Como é que era o casamento judaico? O moço, quando ele se interessava por uma moça, ele falava com o pai dele, ou o próprio pai escolhia uma moça boa para o filho, né? Porque o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Escolhia o filho obedientemente, falava: aceito. A paz do Senhor, minha querida Gilmara, Deus abençoe, amadinha do meu coração, Deus abençoe. Aí, queridos, ele fala assim, ou o pai, né, escolhe a noiva e pergunta para ele, e fala: ó, achei uma candidata para você, vamos lá conhecê-la? Aí o pai com o filho ia para casa da noiva. Chegando lá, a noiva poderia dizer não também, ela não era obrigada, né?
Chegando lá, eles faziam um contrato de casamento, né? Se todo mundo se acertasse, se as famílias se acertassem, eles faziam uma ceia ali, muito parecida com a ceia da Páscoa, bebiam alguns cálices de vinho ali, celebrando aquela futura união, e assinavam um documento chamado Ketubá, e aí o noivo acertava tudo, deixava um dote para a noiva, um dote. Porque eu não sei de onde que o povo fala que a mulher não era respeitada na Bíblia, porque o rapaz só podia tirar uma noiva de casa se ele tivesse um dote para dar para o pai dela. Porque ninguém tirava uma mulher de casa sem compensar com alguma coisa, com dinheiro, com dote. Então o rapaz tinha que pagar. As mulheres valiam muito, sempre foram muito valiosas, né? Ninguém tirava uma moça da casa do seu pai sem lhe pagar, porque ia custar para o pai ficar sem aquela filha, né? Ela fazia muitas coisas, ela era responsável por muitas coisas, e o pai ia perder, o noivo tinha que pagar um dote em dinheiro, em joias. Lembra da mulher que perdeu a dracma? Porque aquela dracma lá era um dote que ela havia recebido quando ela fosse casar. E ela precisava ter as 10 dracmas ali. Não podia ter perdido. Fazia esse compromisso ali de casamento, que era o mesmo compromisso que Maria e José já haviam feito quando ela se achou grávida. Aí já era um compromisso super sério. Para desfazer aquele compromisso, era só mediante o divórcio, porque já era um casamento. Aí assinou, tal, o noivo voltaria para sua casa para aprontar os seus aposentos para sua esposa, a sua casa. Quando ele tivesse com tudo pronto, o pai avisaria: pode ir buscar a sua noiva. Aleluia! O próprio moço também não sabia, por isso que Jesus fala: ninguém sabe o dia e a hora, só o pai, porque ele está dando esse exemplo de casamento. Nem o moço poderia buscar a qualquer hora, não, era só na hora que o pai observasse que estava tudo pronto, os aposentos estavam lindos, a casa estava arrumada, aí ele poderia vir buscar a noiva. Quando ele vinha para buscar a noiva, que havia ficado sozinha, né, sozinha na sua família, ela havia ficado com aquele compromisso, havia um anel no dedo dela, marcando esse compromisso, e ela tinha que usar um véu sobre a sua cabeça, para que todo mundo soubesse: eu tenho um dono, eu vou me casar, eu tenho um compromisso, todo mundo tem que olhar e ver. Aleluia, glórias a Deus. Quando meu pai e meus irmãos chegavam, a hora do moço vir buscar, vinha na frente dele uma comitiva, os seus amigos. Os seus amigos vinham fazendo muito barulho e gritando para que todo mundo pudesse ouvir: aí vem o noivo! Aí vem o noivo! Né? Aí a noiva, ouvindo esse barulho que antecedia a vinda do noivo, ela corria pegar as suas lamparinas, a sua lamparina, e todas as suas amigas ali também iam pegar as suas lamparinas, porque em geral isso era à noite, e ela teria que sair à noite para se encontrar com o noivo, que agora não vinha mais na casa dela, só vinha até uma certa altura, ela teria que ir lá e se encontrar com ele. Jesus está dando este exemplo para que os discípulos, para que eu e você, para que nós possamos entender como é que ele vem. Ele vem com alarido e grande voz, Aí vem o noivo, com acontecimentos que todos nós possamos ver. Aí vem o noivo. Porque antes dele chegar nessa parábola aqui, ele falou tudo que poderia acontecer. Guerras, maremotos, terremotos, vulcões e pestes e abalos nos céus e tal. Ele deu um monte de sinais e falou: prestem atenção nos sinais. Aleluia, eu vou voltar como um noivo vem buscar a sua noiva, porque eu sou o noivo, e vocês são a minha noiva, que o meu pai arrumou por mim. Eu acho essa parte maravilhosa. O pai, o Deus eterno, arrumou para o seu filho uma noiva. Eu e você. O primeiro Adão lá no paraíso não soube cuidar bem da sua Eva, da sua esposa, mas agora o segundo Adão veio para refazer esse caminho aí, consertar esse erro e cuidar bem da sua noiva. Eu e você, nós fomos escolhidos. Por isso que Jesus fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós,
Foi o Pai que escolheu. Por isso que ele também fala: a todos o que meu Pai me deu, somente um se perdeu, o filho da perdição, que era Judas. Amados, nós fomos escolhidos como noiva do Filho de Deus. Aleluia. Quando ele veio aqui nessa terra, ele já veio na nossa casa. A nossa casa é a terra. Ele já adentrou aqui. Para isso ele teve que deixar o céu, a sua glória, o seu poder, se esvaziar de tudo e entrar nesse plano aqui terrestre, para entrar na casa da noiva, para fazer tudo de acordo com a lei, porque o Deus, ele não transgride nenhuma lei para fazer nada, ele obedece, o Filho também obedece, e Deus também não transgride a sua própria lei, porque aquilo que o rei selou, está selado. Deus falou que vai ser assim, está feito. Ele não transgride a sua própria lei, ele não dá um jeitinho para ninguém. Então, como ele não podia transgredir a lei do casamento, que ele mesmo já havia proposto, lá na eternidade o Filho vem, se encarna na terra, para que ele possa adentrar na casa da noiva e pedi-la em casamento. Aleluia! E lá na cruz ele selou um pacto nesse casamento, o nosso casamento, o nosso contrato de casamento, que está assinado com o sangue de Jesus. A nossa Ketubá tem um papel, o apóstolo São Paulo fala que tem um papel assinado, um escrito de dívida pago. É esse contrato que Jesus veio aqui e fez. Pagou com o sangue dele e deixou uma noiva à sua espera, cheia de dotes. Irmã, que dote que eu recebi? Dons e talentos, coisas imperecíveis. Os noivos humanos chegam e falam assim: tô para você esta joia, este dinheiro para compensar tudo. É para você, noiva querida. Mas o Senhor Jesus deu coisas incorruptíveis para nós. Ele deu a fé para nós, ele deu os dons e os talentos para nós, ele deu os ministérios para nós estarmos atuando enquanto ele vem. Coisas incorruptíveis ele deu para a sua noiva enquanto ela o espera voltar, porque ele vai voltar. E os sinais estão acontecendo. E os sinais estão acontecendo. Então Jesus fala, conta essa parábola aqui, para que ele, meu pastor está aqui, pastor Florisvaldo, Deus abençoe sua vida, meu pastor, amém, glória a Jesus. Então os sinais estão acontecendo, para que nós possamos entender o grito que vem, o noivo vem, o noivo vem. Eu até falei na igreja ontem também sobre isso, e falei assim, gente, eu sigo uma rede social chamada X, né, o antigo Twitter. Lá eu sigo mais para política, para notícias e tal, porque eu gosto muito, vocês já perceberam que eu gosto muito. Lá, as pessoas de lá não são religiosas, até porque lá eu sigo poucos religiosos, as pessoas que não são religiosas, às vezes alguns que nem de Bíblia conhecem. Eles falam assim, tá acontecendo alguma coisa. Vocês não estão percebendo alguma coisa estranha no ar? Parece que depois da Covid-19 mudou, deu uma chave, virou no mundo. E o mundo tá diferente. Talvez você não perceba. Mas eu te convido nesta manhã a colocar as suas anteninhas. Fala, Espírito Santo, eu preciso do dom de discernimento para discernir o que está acontecendo e em que tempo nós estamos. Porque eu tenho que estar preparado para a volta do noivo. Para a volta do noivo. Em breve ele virá. Agora, existem muitas teorias, se é pré-arrebatamento, no meio da tribulação ou pós-tribulação. Não interessa isso aí, o fato é que ele vem. E os sinais estão aí, né? E assim como a noiva ficava aguardando a volta do noivo, ela também não sabia, tinha um tempo, ela poderia esperar meio tranquila, 8 meses, no máximo 6 meses, mas depois passava 1 ano, ela já sabia que estava na hora, ela já tinha que estar pronta, porque na hora que ela ouvisse, aí vem o noivo, ela já deveria estar adornada, vestida, com tudo preparado, porque ela sairia dali. Ela sairia carregada tipo num andor, né? E o noivo também vinha carregado pelos seus amigos tipo num andor. E os dois se encontravam nos ares e iam para casa do noivo. Ali eles iam consumar o seu casamento.
Aleluia. Então, não tem erro nisso aqui, quando Jesus está falando. Prestem atenção. Os discípulos estavam ali perguntando para ele: Senhor, fala-nos quando será a sua vinda, como será a sua vinda. E aí o Senhor vai explicando em Mateus 24, Mateus 23, Mateus 24. E aí ele chega e conta essa parábola aqui, e depois conta mais outras duas parábolas a respeito disso. Olha, eu virei como um ladrão na noite, como aquele noivo que vem assim, ó. A noiva não sabe quando ele vem, o dia certo, mas ela sabe o tempo que ele vem. Ela sabe o tempo. Passou 6 meses, 8 meses, 1 ano, já estava estourando para ele voltar. E ela teria que estar pronta, porque senão não daria tempo. Aí o Senhor fala: vocês vão parecer aquelas amigas da noiva que levam ela até o noivo. Ela convidava 10, né, damas de honra ali para acompanhá-la. Eis que, na hora de sair de casa para ir ao encontro do noivo, tinha essas 5 loucas e 5 prudentes. Ela não pôde ir com todas as suas damas de honra para o casamento. E o Senhor fala: cuidado, vocês vão parecer essas damas de honra aí. Tomem cuidado. As 5 prudentes, aquelas que esperaram o noivo, né? Quando ela andava na rua, todo mundo sabia que ela era já comprometida, né? Que ela tinha um dono. Essa que se preparou o seu enxoval que ela precisava preparar para levar, essa que manteve o azeite dentro da sua botija o tempo todo, porque na hora que o noivo chegasse, ela precisava acender aquilo ali e sair. Jesus conta essa parábola. Aí ele fala uma coisa muito interessante. Aleluia. Tardando o esposo, todas dormiram. Dormir não é o pecado. A igreja está dormindo, sim, mas esse não é o grande pecado da igreja. O grande pecado da igreja é dormir sem azeite, é não ter se preparado, é ter esquecido que ele vem, é ter, assim, como os bons brasileiros que nós somos, né? Um país que não se prepara para o futuro, um país que o povo não tem o hábito de poupar, o povo que nunca passou por guerra, né? Nós nunca passamos por guerra, por grandes catástrofes. Então a gente pensa que está tudo na nossa mão. Eu não preciso guardar porque amanhã tem. Então nós não fomos acostumados com esse negócio de se preparar. O pouco que nós conhecíamos sobre isso acabou-se com o tempo, né? Lembra, antigamente nas casas tinha um quartinho da despensa. O que tinha na despensa? Um monte de saco de arroz, feijão, café, açúcar, macarrão, molho de tomate, tinha de monte, sardinha. Tava tudo lá de bastante, lembra? Você é desse tempo que se comprava bastante coisa e guardava na despensa? Acabou. A gente vai ao mercado toda semana, todo dia, sei lá, e vai comprando de pouquinho para o dia. A gente não armazena. Então foi tirado de nós aos poucos o sistema que é do mundo, que está na mão do anticristo, que está na mão de Satanás. Ele vai tirando as pessoas desse lugar, de aprender a poupar, de aprender a pensar no amanhã. E isso vai refletir dentro da igreja, dentro do povo, no meio do povo do Senhor. Que ele também, Jesus vai voltar? Não, mas quando ele for voltar, eu vejo. E Jesus fala que não é assim. Porque na hora que ouviu-se, aí vem o noivo, elas se levantaram para ir ao encontro dele. Eis que nas lâmpadas, nas lamparinas das loucas, que Jesus fala das loucas, não tinha azeite. Aí acontece algo pior ainda. Elas pedem para as que têm: vocês não podem nos emprestar? E as que têm falam: não posso. Meu Deus do céu. A gente passa uma vida inteira dentro da igreja, servindo ao Senhor, lendo a palavra e ouvindo dizer: amem o próximo, dividam a sua túnica, ajude aquele que não tem, faça caridade, ajude o órfão e a viúva. Mas nesse dia aqui, nós teremos que ser egoístas, porque vai chegar um tempo que não vai ter, que nós não vamos dividir a nossa salvação. Eu posso ajudar você, eu posso te dar arroz, te dar feijão, te dar roupa, te dar tudo. O governo pode te dar Bolsa Família, vale gás, vale transporte, vale isso, vale aquilo. Mas tem uma coisa que somente eu e você podemos buscar: a nossa salvação. Ninguém mais. É individual. A salvação, ela é individual. E nesse dia aqui,
O Senhor está nos falando que nós não vamos poder ajudar aqueles que ficam. É só nós. Está preparado para esse dia, queridos? Para passar por isso? A ver um querido seu, um familiar seu, e você não poder levar? Porque as virgens prudentes falaram para as loucas: não posso te dividir, não posso te dar o meu azeite. Aleluia! Glórias a Deus, porque isso é individual. E a gente precisa parar com essa mania de querer tudo na mão. Porque tem uma coisa que não vem na nossa mão: a nossa salvação. É cada um com o seu azeite, com a sua lamparina e com o seu azeite. A lamparina, elas até têm, mas o azeite tem que comprar. Vai comprar. O que significa comprar aqui? Porque as coisas de Deus são de graça, né? Ele já deu tudo. É de graça as coisas de Deus. Vai comprar significa vai se esforçar, vai ler a palavra, vai meditar, vai renunciar, vai buscar, vai se santificar. Isso é coisa que nós fazemos. E quem não fez, não vai. E olhando os últimos acontecimentos, que tudo nos levam para essa manifestação do anticristo. Eu já até tive programas aqui, se você quiser ver, lá no YouTube, tem um canal que fala sobre o Irã, especialmente. Que lá é um relógio para nós, né? O Oriente Médio e Israel é um relógio para a gente estar ouvindo. Além das coisas que acontecem fora de lá. Que tudo leva a crer que estamos caminhando para esse tempo muito em breve. Evolução da internet, né? Os robôs e tudo. Os cães robôs, né? Os policiais que são cães robôs. É tudo um esquema para que, quando o anticristo se manifestar, não vai ter quem possa fugir dele. Ele vai ver todo mundo em todo tempo, porque a internet está em todos os lugares. E quem vai perseguir as pessoas, os crentes, não vai ser nem gente. Vai ser robôs. Você acha que robô tem misericórdia de alguém? Ele vai chegar e vai matar. Isso já está acontecendo, irmãos. Abre teu olho, presta atenção nas coisas. A evolução da internet contribui para a manifestação do anticristo, para esse governo mundial, né? A morte do Papa é um sinal. Porque nós sabemos pela palavra que tem uma igreja que é uma igreja falsa, que vai fazer uma aliança com a besta e que vai levar a cristandade para a besta, para os braços do anticristo. E é dentro até do catolicismo mesmo. Tem um padre chamado Malaquias, que ele mesmo profetizou algumas coisas. Mas não vou pelo São Malaquias, que eu acredito na Bíblia. Pela Bíblia mesmo, eu sei que tem uma mulher que vai para o deserto e se encontra com a besta. João, quando vê, ela está assentada acima da besta, e João fica horrorizado com o que ele vê, essa mulher em cima dessa besta. A besta, o que é a besta? A besta é a reunião de várias nações, vários poderes, que o anticristo vai dominar essas nações. Num primeiro momento vai ter uma aliança dessa cristandade, dessa igreja falsa com a besta. Depois a besta destrói essa Babilônia, essa igreja falsa. Destrói, deixa ela nua. Mas enfim, que vai ter, né? E a gente vê os movimentos, é só ver, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, em nome de Jesus Cristo. Mas existe uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Deus tem os seus fiéis dentro de todas as denominações, de todos os lugares. Mas tem um povo, eu vou te falar, teve um pastor muito famoso brasileiro aqui, do ministério... como é que chama? Do Ministério Madureira, que foi para a reunião com Francisco, para esse ecumenismo que o Francisco propagava. Ele propagava um ecumenismo, uma união de todas as religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Você sabe disso. Você sabe disso. Então está tudo sendo preparado. Agora, as noivas imprudentes, as loucas, elas não discernem o tempo, elas não se preparam, não tem azeite dentro da lamparina delas. Aí na hora que vai sair para buscar, para se encontrar com o noivo, cadê a luz para te guiar? Cadê a luz? E o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que é a luz que falta dentro daquela lamparina das loucas?
A palavra de Deus, queridos. Porque ela é a luz que vai nos iluminar para nós chegarmos a Cristo. Ela é a luz que vai iluminar esse caminho para nós sermos arrebatados com Ele. Ele está falando aqui nessa parábola, olha, eu vou voltar como noivo. Eu venho nos ares e pego vocês indo. Só que vocês precisam ter luz nas suas lamparinas para que vocês achem o caminho, para que vocês me vejam chegando, para que vocês sintam que eu estou chegando. E sem a palavra, não tem como, né? Porque as virgens loucas, elas vão na igreja, elas estão junto com as virgens prudentes, elas falam que elas são cristãs, mas elas falam assim: ai, todos os caminhos levam a Deus. Ai, não seja ignorante. Ai, não seja xiita, né? Ai, não seja radical. E aí? Como é que tá a tua lamparina? Tá acesa? A palavra tá fervendo no teu coração? Você conhece a palavra? Você sabe que ela fala sim, sim e não, não? O que passa disso é procedência maligna. Você sabe quais são os preceitos e os mandamentos que o Senhor manda a gente observar? As virgens eram pessoa de Deus, povo de Deus. Estou falando com quem diz que diz cristão. Aqui não está falando com ateu, aqui não está falando com budista, aqui não está falando com satanista, aqui não está falando com hinduísta, não, aqui está falando com os que se dizem cristãos, virgens, noiva, que espera Jesus voltar. É com este povo. Não é para fora, é para dentro essa mensagem. Aleluia. E as prudentes vão falar: não posso dividir o meu azeite. Sei lá, talvez seja no tempo que a gente não pode falar tudo. Talvez seja já no tempo que a igreja esteja fechada. Talvez seja no tempo que as Bíblias já tenham sido todas recolhidas e destruídas. Não sei. O que eu sei é que não vai poder dividir. É que eu não vou poder te levar. Não vou poder levar nem a minha filha. E louvado seja Deus se eu estiver indo, né? Porque tem esse problema também. Aí, elas falaram: então tá bom, nós vamos comprar. Não sei como que elas iam achar azeite para comprar na escuridão, à meia-noite, na escuridão, onde é que ia ter, né? Numa linguagem simbólica, gente. Onde elas iam arrumar azeite? Não sei. Aí elas voltam. Também não sei se elas conseguiram azeite. Acredito que não, porque estava escuro. Não tinha nenhum lugar para vender. Estava difícil para arrumar. Já não tinha mais como. Aí elas voltam. Aí elas batem na porta. Elas querem entrar para o casamento com o noivo. E o noivo, aquele que veio, que morreu, se entregou, nos comprou, né, nos lavou, nos remiu, aquele noivo que fez tudo por nós, aquele noivo que nos encheu de presentes, que nos encheu de dons, que nos capacitou, aquele noivo que preparou tudo, deixou Bíblia em todo lugar para a gente ler, deixou essa programação aqui para você ouvir, deixou as igrejas para você frequentar, deixou tudo pronto, te deu dons, irmãos, coisa mais linda do Senhor, os dons do Espírito Santo que Ele derrama sobre o seu povo. Ele nos deu os dons ministeriais, fez uns para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas e tal. Outros para apóstolos, os 5 dons dele. Aí, esse noivo, o amado, o querido, o lindo, fala assim para elas: aleluias, em verdade vos digo que não vos conheço. E o engraçado é que quando elas voltam, bate na porta, como é que elas chamam ele? Senhor, Senhor. Não era mais meu noivo, amado meu, lindo, lindo, lindo tu és. É de rir, eu tô rindo, mas é de chorar essa história. Porque a gente fica aí cantando uns louvores, lindo, lindo, lindo és.
Parece que Jesus é tão íntimo nosso, né? E ele realmente é, porque ele é nosso amigo, ele é o nosso noivo e tal. Mas é uma intimidade tão assim, sem respeito, que eu acho que esses hinos, eles promovem, que agora, na hora que ela estava aqui sem azeite, que ela voltou, ela bateu na porta e falou para ele, Senhor! Que agora ela soube quem ele é. Ele é Senhor. Ou nós mudamos, gente, o nosso jeito de encarar Deus, o Senhor Jesus, como Rei, como Senhor, ou essa falsa amizade que nós temos com Ele vai nos levar para o abismo, porque isso não significa azeite na nossa lamparina. Estou falando. Porque eu sinto do Senhor. Aleluia! É difícil. É difícil. Aquele lindo, lindo, lindo. Cadê? Ele fechou a porta, ainda falou para essa moça aqui, para essas virgens aqui, para esse povo aqui, para essa igreja aqui. Eu não vos conheço. E não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Ele repete. Em outra situação, dando um outro sermão, ele fala que vai ter gente naquele dia que vai falar, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar assim, sai daqui, porque eu não vos conheço. Amados, não é o que nós fazemos, é o que nós somos em Deus. Né? É por isso que o Senhor falou para mim, fale da loucura da minha igreja. Aí, para acabar de acabar, eu não sei se os irmãos que me ouvem, que sabem de alguma coisa, a internet está bombando com o tal do missionário Miguel, um menino de 14, 15 anos, endemoniado em cima dos púlpitos, fazendo chacota do Espírito Santo de Deus, fazendo um monte de estripulia em cima do púlpito, e o povo de Deus lá embaixo, dando glórias a Deus, acreditando nas pataquadas, nas mentiras que aquele filho de Belial fala, dentro da igreja do Senhor, em cima de um púlpito. É assim, virgem louca, loucura, loucura, que o povo do Senhor está cometendo. Loucura. Várias vezes aconteceram loucuras que o povo do Senhor acometeu. Mas é preciso parar e voltar. Abandonar essa loucura, porque essa loucura, essa falta de firmeza na palavra, é falta de azeite na sua lamparina, que você vai te causar a perda da sua salvação. Tem gente que fala que depois essas virgens ficaram na tribulação, que depois elas voltam. Gente, eu acho que a palavra de Jesus é tão clara. Ele fala, em verdade vos digo que não te conheço. Jesus não conhece? Não conhece, não conhece. Tem essa de ir lá buscar azeite, não vai ter, acabou. É sim, sim, não, não. Essa é a palavra de Deus. E os sinais estão aí para todos que creem, né? Os gritos de, aí vem o noivo, ele está ecoando, e você pode ouvir. É só você estar atento ao tempo que você está vivendo. Os dias não estão normais. Tudo caminha para a preparação da manifestação do anticristo entre nós. Tudo caminha, presta atenção no que está acontecendo. Irmã Rosângela, paz do Senhor Jesus, querida, Deus abençoe. E é por isso que essa mensagem, é por isso que nós precisamos pregar direto. Tinha que pregar era toda segunda-feira aqui sobre a volta de Jesus, sabia? É um tema que eu amo, mas é um tema necessário, para que as pessoas não estejam por aí ao léu, como se nada fosse acontecer. Jesus volta, gente. Jesus volta. E passou-se um tempo e outra coisa. Muitos sinais na Bíblia nos dão um tempo, mais ou menos, que nem a noiva, que tinha 6 a 8 meses, 1 ano, para ficar esperando ali, mais ou menos. Nós também temos na Bíblia Sagrada que Jesus deixou várias vezes sinais de que ele volta depois de 2000 anos. Quando ele pagou os 2 dias lá naquela pensão para o samaritano, ele pagou, falou, vou deixar 2 dinheiros aqui. Se passar, eu acerto depois, mas eu vou deixar 2. 2 dias, 2 dinheiros, era para pagar 2 dias a pensão, né? 1 ano, 1000 dias é como 1 ano, 1000 anos como um dia para Deus. 2000 anos.
Quando o Jesus expulsa aqueles demônios do gadareno e joga naquele endemoniado, naqueles porcos, ficou o demônio brincando com os porcos ali durante quantos porcos? Mais ou menos 2.000 porcos. Deixa eu ver outro sinal também de 2.000. Esqueci agora, irmãos, mas tem mais outro, tem 3, assim, claros, de Jesus, fora o que a Bíblia inteira fala a respeito desse tempo, de 2.000 anos, depois ele volta. Então, noiva, se apresse, noiva, coloque azeite na sua botija, o azeite é a palavra, a verdade. Não adianta alguém vir falar que não é assim, que agora mudou e que a Bíblia também está sendo muito radical. Não adianta, não é assim. Está escrito, está escrito. Isso aqui foi escrito por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram essa palavra. E ela chegou até nós desse jeito, é porque é desse jeito que ela é. Pode até o Papa querer mudar. E vai acontecer isso. Se adaptar à realidade do mundo, porque também não é mais assim, porque era um contexto, porque era... Não, queridos. A palavra é o azeite. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. No tempo da escuridão, o que vai nos levar neste caminho até chegar em Jesus é a palavra, é a luz dela. É a luz dela que nos leva. E Jesus deixou a história aqui do casamento, né, das virgens loucas, exatamente para que nós meditássemos e pensássemos sobre isso. Certo? E, se não for na nossa geração, é breve. Mas eu acredito que é na nossa geração. Por conta dos sinais, dos sinais em Israel, lá no Oriente Médio, por conta da evolução como é que fala aí? Das coisas tecnológicas, por conta dessa evolução. Tá tudo preparado, porque o anticristo, quando ele chegar, ele é um governante, viu? Você que não gosta de misturar política com religião, pensa que não tem nada a ver, eu vou só te falar mais uma notícia. O anticristo, ele é um governante mundial, e ele vai chegar lá por poder político, dos homens que se reúnem. Ele vai chegar lá por um poder político, e ele vai ser, vai ter um falso profeta que vai apresentá-lo para o povo, falando que ele é o Messias. Um falso profeta, que nem João Batista. João Batista não abriu o caminho para Jesus. Um falso profeta vai abrir o caminho para o anticristo também. Então ele vai instaurar um único governo, uma única moeda e uma única religião. Está tudo sendo preparado. Ele precisa de tecnologia para isso. A tecnologia já tem. Já tem. Só falta ele se manifestar. O falso profeta, ele já tem. Porque tem uma igreja que leva a cristandade toda para o anticristo assim, ó. Já tem. Ele morreu, mas ele deixou um sucessor. E o sucessor, se for um conservador, estava até conversando com a Ritinha. É pior, porque ele vai enganar os conservadores, os fiéis da igreja. Aleluia! E é com grande engano que ele opera. Está tudo acontecendo, presta atenção no tempo. Presta atenção. Preste atenção. Jesus vem vindo. Jesus vem. Ele vem, ele já posso ouvir. O noivo vem aí! O noivo vem aí. Glórias a Jesus. Um beijo no teu coração, viu? Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Essa palavra poderosa. Essa palavra poderosa que nos põe no prumo do Senhor, para que a gente não fique que nem essas virgens loucas. Não queira ouvir da boca de Jesus: não te conheço. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei da glória. Ele é digno de honra, glória, louvor, adoração e respeito do seu povo. Jesus não é esse hippie que o povo prega por aí. E tá na hora da gente conhecer Jesus de verdade, para que nós não nos enganemos com o falso Messias que vem vindo aí. Amém, queridos?
Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estaremos aqui para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Irmã Rosângela, a paz do Senhor, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. A marmita mais gostosa de Ouro Oeste. Shalom, shalom. Até segunda-feira que vem, querendo Deus e Ele há de querer. Em nome de Jesus.